As pessoas e os críticos adoram dizer que os filmes de guerra dos anos 1950 eram apenas propaganda patriótica, mas não era bem assim. Alguns desses filmes deixaram Hollywood e o Pentágono profundamente desconfortáveis. Um deles foi tão anti-americano que o embaixador dos Estados Unidos saiu furioso em sua exibição. E outro filme foi tão preciso que veteranos disseram ser o único filme de fuga de campos de prisioneiros que não parecia uma bobagem. E qual a melhor parte disso tudo? É que a maioria desses filmes você nunca nem ouviu falar. E vou te indicá-los agora. O primeiro deles é o filme Attack, ou, em português, Morte Sem Glória, que estreou no Festival de Veneza em 1956, e o embaixador dos Estados Unidos que ali estava saiu em protesto. E isso gerou muita controvérsia na época. O filme irritou tanta gente que o Pentágono o colocou na lista negra. Eles odiaram o roteiro, chamaram de anti-americano, recusaram-se a emprestar tanques, uniformes ou soldados para a produção e nem deixaram ao diretor Robert Aldrich assistir a imagens reais de combate. Ele acabou alugando alguns tanques por conta própria e usou ângulos de câmera inteligentes para fingir que tinha mais. O filme se passa durante a Batalha das Ardenas e é estrelado por Jack Palance e Ed Albert, ambos veteranos reais da Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, o ator Ed Albert, que interpreta um oficial covarde na história do filme, foi um verdadeiro herói de guerra na vida real. Durante a Batalha de Tarawa, no Pacífico, Albert resgatou mais de 70 fuzileiros navais feridos sob fogo pesado, ganhando a Estrela de Bronze, a Bronze Star, por bravura. Mas neste filme, ele interpreta o Capitão Cooney, um covarde que está no comando só porque é amigo de um coronel, interpretado pelo ator Lee Marvin. Já o Jack Palance faz o papel do Tenente Costa, que lidera um pelotão que o covarde Cooney envia erradamente para uma missão suicida e depois os abandona sob fogo inimigo. Costa implora a Cooney por reforços. Cooney não cede. Eventualmente, Costa depois jura vingança e a tensão se torna quase insuportável. O filme te prende do começo ao fim e é um clássico dos anos 50. Attack! Você provavelmente nunca ouviu falar, mas na época em que foi lançado, o filme The Enemy Below, ou A Raposa do Mar no Brasil, quebrou barreiras, pois humanizava soldados de ambos os lados da guerra. Basicamente, a história é sobre um destroyer americano, comandado pelo capitão interpretado por Robert Mitchum, caçando um submarino alemão, comandado pelo ator Kurt Jürgens. Parece simples, mas o oficial alemão é retratado como um soldado que cumpre ordens, ou seja, com uma certa humanidade. E isso era um tabu na época. O próprio Kurt Jürgens disse depois que este foi o primeiro filme que ele viu em que um oficial alemão não foi tratado como um completo estranho. O filme tem ótimas cenas, sem cenários falsos, navios reais, explosões também reais, cargas de profundidade e tudo mais que uma guerra no mar exige. Um dos consultores técnicos foi um ex-marinheiro de submarino alemão, Albert Beck, e as cenas para a época pareciam muito autênticas. O final pode parecer um pouco piegas, mas a mensagem anti-guerra é muito forte. Este filme hoje é muito pouco lembrado, mas em 1951, quando foi lançado, ganhou indicação a melhor filme no Oscar. Já em outro filme de 1951, Decisão Antes do Amanhecer, Decision Before Dawn, foi filmado na Alemanha pós-guerra, e isso garante uma autenticidade ao filme. Cidades bombardeadas, prédios reais em ruínas, equipamento de guerra de verdade. Afinal de contas, faziam apenas 6 anos que a guerra havia terminado. O público, ao assisti-lo, sentia que havia voltado no tempo. Alemães que realmente viveram a guerra acharam o filme muito realista. Provavelmente é por isso que hoje ninguém se lembra dele. Não era um filme açucarado, não agitava a bandeira americana. E essa realidade provavelmente custou o sucesso do filme, hoje tão esquecido, mas que vale a pena.
last chance. Já em O Homem que Nunca Existiu, a história foi até refilmada recentemente, no filme Operation Mincemeat, ou O Soldado que Não Existiu, e está disponível na Netflix. Mas no filme de 1951, O Homem que Não Existiu é um filme de mais espionagem do que explosões, e é 100% verdadeiro, pois foi baseado na Operação Mincemeat, um plano real britânico para enganar os nazistas antes da invasão aliada na Sicília. Eles vestiram um cadáver como um oficial britânico, carregando planos falsos de invasão, e o deixaram à deriva na costa da Espanha. Os alemães caíram na armadilha, deslocando completamente suas tropas da Sicília para a Grécia e para a Sardenha, exatamente como estava no plano falso. O oficial que planejou esta operação aparece no filme. Seu próprio livro de 1953 foi adaptado para este filme muito ágil, sem subtramas desnecessárias, só suspense puro. A atriz Gloria Graham, famosa nos anos 50, está ótima em um de seus melhores papéis. E apesar do elenco britânico não ser tão famoso assim, eles dão um show de interpretação. O filme é antigo, mas ainda totalmente envolvente. Não é sangrento ou gráfico, mas acerta perfeitamente na parte de espionagem, com toda a enganação e reviravoltas inteligentes. I tried 'em, not a hope. You see, Monty, everybody belongs to somebody, and it isn't a thing people want messed about. This is the traitor who tried to expose the man who never was. Good evening. Já o diretor Anthony Mann, que é conhecido por seus épicos filmes westerns, fez um belo filme de guerra nos anos 50, chamado Homens em Guerra. Este foi o único filme de guerra que ele fez. É sobre uma pequena unidade de soldados americanos presos atrás das linhas inimigas durante a Guerra da Coreia, tentando desesperadamente alcançar a segurança na colina 655. Robert Ryan interpreta o Tenente Benson e Aldo Rey é Montana. E desde o começo, os dois soldados não se suportam. O filme traz uma construção que chega a um clímax muito intenso, focando tanto nos conflitos internos entre os soldados quanto no inimigo em si. O diretor usa ângulos de câmera afiados e uma edição criativa para aumentar o realismo. Influenciou muitos filmes posteriores, especialmente Além da Linha Vermelha, de Terrence Malick. Na verdade, por décadas, este filme foi considerado perdido até ser restaurado no início do século XXI. Todo mundo conhece o filme Dunkirk, de Christopher Nolan. Uns adoram, outros odeiam, mas é um bom filme. Agora, muita gente esquece de um outro grande filme sobre Dunkirk, que foi produzido bem antes, em 1958. E é ótimo, mesmo sendo um tipo totalmente diferente de filme. Nesta história de 58, você tem duas linhas paralelas no roteiro. Primeiro, um grupo de soldados britânicos, liderados pelo cabo Tubby Beans, interpretado por John Mills, encalhados atrás das linhas inimigas na França, tentando desesperadamente alcançar a praia de Dunkirk, para conseguirem voltar à Inglaterra. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, Bernard Lee interpreta Charles Foreman, um repórter de jornal que luta para convencer os civis do quanto a situação está grave e por que eles devem ajudar. Este filme, à época, foi uma produção enorme. O produtor Michael Balcom, que já estava na indústria há séculos, disse que era literalmente o maior filme que ele já havia trabalhado, e valeu totalmente a pena. Foi o segundo filme que mais faturou no Reino Unido naquele ano. Essa versão de Dunkirk merece ser conhecida. Daring the reckless reality of sudden total war. Here is explosive action drama that pounds your pulses and stirs your emotions. 1958 também ofereceu um outro grande drama de guerra com um trio de atores famosos à época: Marlon Brando, Montgomery Clift e Dean Martin. O filme se chama Os Deuses Vencidos, The Young Lions, e acompanha 3 soldados durante a Segunda Guerra, cada um vivendo o conflito por ângulos diferentes. Brando interpreta um oficial alemão, cada vez mais desiludido com a causa nazista. Clift é um soldado judeu-americano que luta tanto contra os nazistas no exterior quanto contra o antissemitismo dentro do próprio exército. E Dean Martin faz o papel de um cantor de boate que foi recrutado contra sua vontade e forçado a combater. O filme, então, conta as experiências deles de maneira separada, eventualmente juntando tudo nas ruínas da Alemanha.
Uma curiosidade, Brando odiava completamente interpretar seu personagem. Ele estava irritado com o estúdio da Fox porque achava que eles haviam suavizado muito o nazista que ele interpretava, tornando-o excessivamente simpático para evitar ofender a Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria. Ele chegou a reescrever grande parte de seus diálogos, só para que fosse cortada pelo estúdio. Brando então jurou que nunca mais deixaria um estúdio mandar nele ao interpretar um papel. Os anos 1950 foram também os anos da Guerra da Coreia, e ela foi tema de um outro filme dessa lista, dirigido por Samuel Fuller, que antes de se tornar um diretor famoso, lutou na Segunda Guerra Mundial, então conhecia o combate de perto. E você percebe essa autenticidade no filme Baionetas Caladas, seu filme sobre a Guerra da Coreia, onde acompanha um pelotão de soldados forçados a ficar para trás durante uma retirada perigosa pelas montanhas, sabendo que suas chances não são boas. Basicamente é uma história muito tensa de sobrevivência. E Fuller filmou tudo com um orçamento apertado de menos de $1 milhão, principalmente dentro de um estúdio cheio de mármore triturado para parecer neve. Gene Evans, que interpreta o sargento, nem era ator. Fuller o escolheu justamente porque ele havia sido soldado na guerra. O diretor insistia no realismo. Quando finalizou o filme, mostrava soldados falando abertamente sobre covardia, congelamento, puro medo. Mas o estúdio o obrigou a suavizar para passar pelo código de produção de Hollywood. Ainda assim, os veteranos de guerra adoraram. E o exército usou trechos do filme para treinar soldados. Não treinamento de combate, mas para prepará-los psicologicamente para a realidade do dever ao servir. General, I'm warning you. Get back. You'll blow us both up. Well, then why don't you get a transfer? They got the buddy system now. Já o filme O Cavalo de Troia não é sobre a guerra na Grécia Antiga, mas sim um filme clássico, muito bom, sobre a fuga real de um campo de prisioneiros. O filme conta a história verdadeira de 3 prisioneiros britânicos que criaram um plano engenhoso de fuga do campo Stalag. Todo dia levavam um cavalo de madeira para o pátio. Enquanto alguns se exercitavam pelo cavalo, outros cavavam um túnel por baixo do cavalo. Os americanos simplesmente não gostaram deste filme, que faturou muito pouco nos Estados Unidos. Mas veteranos que passaram por experiências semelhantes sempre disseram que era provavelmente o único filme de fuga que retratava com precisão o quão monótono e exaustivo era cavar túneis de verdade. Vale a pena conhecer. Halt! Wer da? Um outro clássico dos filmes de guerra dos anos 50 tinha James Mason no papel de Erwin Rommel, no filme The Desert Fox, A Raposa do Deserto. Este famoso general alemão que se envolveu no complô para assassinar Hitler foi o personagem de um dos primeiros filmes norte-americanos que ousou mostrar o nazista de forma simpática, basicamente retratando Rommel como um soldado honrado preso em circunstâncias que não podia controlar. Os executivos do estúdio Fox ficaram muito preocupados com a repercussão, o que é bem compreensível, mas o público americano, especialmente os veteranos, respondeu muito bem. Em parte porque Rommel tinha a reputação de ser um gênio na tática de guerra. Porém, no Reino Unido, as reações foram diferentes. Veteranos britânicos protestaram do lado de fora dos cinemas, furiosos porque o filme parecia passar um pano na reputação de Rommel. Mesmo assim, conseguiu arrecadar mais de $2 milhões, um valor à época bastante representativo para um filme biográfico de guerra. Na verdade, o filme foi tão bem nas bilheterias que a Fox fez uma sequência, The Desert Rats, Os Ratos do Deserto, 2 anos depois, desta vez focando mais na perspectiva dos aliados. E neste filme, o general Rommel era menos simpático, após as críticas ao primeiro filme. Estes foram os filmes esquecidos dos anos 1950 que a gente destacou aqui. São bons filmes. Espero que gostem das indicações. E eu volto logo com mais história e filmes de guerra.
Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!